Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, boa noite a todos vocês, aí alunos do Instituto Teológico IENU. Estou aqui nessa noite para falar acerca de seitas. Você sabe o que é uma seita? Sabe como caracterizar uma seita? Você sabe normalmente como é o comportamento dela? Nós, como servos e servas do Senhor, devemos estar preparados, tá? Para não sermos enganados por elas. Porque se transvestem de evangelho, de igreja de Cristo, mas na verdade não são. Então, infelizmente, essas seitas têm carregado muitas pessoas, né, a, a se distanciarem de Deus, achando que estão se aproximando dele, mas na verdade não estão se aproximando do nosso Senhor. Então nós temos aqui na nossa página de número 59, que é o capítulo de número 14, que vai falar o que é uma seita. Nós vemos que no primeiro parágrafo já nos traz a análise daquilo que é uma seita. Nós vemos que é um grupo não ortodoxo, tá? Normalmente também esotérico, tá? Então nós vemos que isso acaba trazendo o significado de um conhecimento secreto ao alcance de poucos, né? As seitas normalmente são bem fechadas. Algumas têm aberto as suas portas, né, para ganhar assim mais seguidores, mas normalmente elas costumam ser mais fechadas, tá? Elas têm por costume também centralizar a sua devoção, a sua adoração a pessoas, a objetos, a lugares, a um conjunto de ideias novas, tá? Então nós temos aqui que elas têm por costume algumas práticas. Por exemplo, normalmente elas são isolacionistas. Por que elas são isolacionistas? Porque dessa forma elas conseguem manter o controle da membresia da seita, conseguem domar as pessoas, conseguem subjugar as pessoas, fazendo delas, né, o seu bel prazer, fazer delas aquilo que elas querem. Mas como elas fazem isso, pastor? Normalmente de forma intelectual, emocional e financeira. Aquele que adentra uma seita acaba sendo refém dela e acaba ali ficando preso a ela, né? Junto a ela sem ter uma saída, tá bom? Algumas que já existiram e até existem, frequentemente são apocalípticas, né? Dão aos membros um enfoque no futuro, trazendo ali um propósito filosófico, né, para que evitem o apocalipse. Normalmente também fazem doutrinação dos seus membros, tá? É o que eu acabei de fazer, doutrinam a eles a viver ao modo operante da seita. Se você estiver fora do modo operante a qual é de tal seita, você acaba sendo penalizado por não viver conforme eles querem, né? Como eles ordenam, tá? Usam também de sistemas de convicção que normalmente não são verificados. Um exemplo, algumas, né, ensinam algo que não pode ser verificado. Só eles têm o controle daquilo. Não deixam você
verificar se realmente aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo doutrinado é verdadeiro. Porque, como eu acabei de dizer, eles querem manter a pessoa sobre o controle deles, tá? Então não deixam as pessoas terem acesso a esses sistemas, porque muitas vezes quando as pessoas acabam tendo acessos a esses sistemas, veem que estão sendo enganadas, que estão sendo ludibriadas por essas seitas, tá? Algumas delas, a gente já viu no decorrer da história aí, levaram pessoas à morte através dos seus líderes, né? Tem casos aí dos líderes abusarem das mulheres, né? E por aí vai. Grandes são as atrocidades, irmãos. As loucuras que acontecem dentro dessas seitas. Normalmente, os líderes são bem aparentados, né? Tem aquele sorrisão, sabe? Aquele cara carismático que, não, é impossível acontecer isso através da vida desse cara. Já vi acontecer através de outras pessoas. Eu vou citar algo aqui. Você lembra daquele João de Deus? Né? Todo mundo ia para lá. E aquilo já, no meu ponto de vista, já havia se tornado uma seita. Quem olhava para ele, um cara velho, não dava crédito, né? Que um homem como aquele poderia praticar alguma coisa que viesse destruir alguém, abusar de alguém, né? Olhando para a pessoa física dele. Mas nós vemos o monstro que ele era, tá? Então, normalmente, o líder da seita traz consigo, né? Essa, esse carisma, né? Tornando ele ali uma pessoa especial. Normalmente ele é dotado das revelações. Só ele tem as revelações. Né? Vamos dizer, só no caso, só Deus fala com ele, não fala com outra pessoa. Tá? Ele também, muitas vezes, reivindica que ele é a encarnação de alguma deidade. Pode ser aí, né? Eu sou a encarnação de Cristo, como está acontecendo hoje, se os irmãos pesquisarem, né? Nós vemos aí que no mundo islâmico apareceu um cara nos Estados Unidos dizendo que é o Messias islâmico dos muçulmanos. Ele está se autotitulando esse Messias, tá? Então nós vemos que próximo deste homem já se levantou uma seita, ele já tem seguidores, já tem pessoas que acreditam nele, já tem pessoas que confiam nele, já tem pessoas que dariam a vida até por ele, por causa do poder que ele tem de persuadir as pessoas e também de enganar as pessoas, tá? E dentro da seita, o líder normalmente é uma pessoa intocável, livre de repreensão. Ele não pode ser negado, ele não pode ser contrariado, não pode ser desobedecido, entendeu? Então nós vemos que ele usa de autoritarismo também para subjugar as pessoas, tá? Para deixar as pessoas à mercê da sua liderança. E como é o comportamento, né? Como as seitas agem para trazer novos seguidores, novos membros. Eles usam de tudo, amados irmãos. Desde uma boa palavra, usando aí uma boa retórica, demonstrando aquilo que não são, como também, né, usam das boas obras, né? Das boas obras, ajudar o próximo, estender a mão ao próximo,
demonstram ser éticas, dizendo que o padrão que eles seguem é o melhor, que o padrão que eles seguem é o verdadeiro, entendeu? Então nós vemos que eles vão usando de tudo isso. E quando eles trazem, né, a palavra de Deus, a Bíblia, em seus ensinos, utilizam ela junto com algum livro complementar. Você sabia que o adventismo do sétimo dia é uma seita? Você tem noção disso? É cristão. Uma seita cristã. Entendeu? O que mais que eles fazem? Como se diz a palavra? Fugiu da minha mente agora, irmãos. Mas eles doutrinam tanto a pessoa que vamos dizer que ele entra na mente da pessoa, né? Deixa a pessoa conforme, como eu já disse aqui, conforme a maneira que eles querem, tá bom? E há várias seitas para vários tipos de gosto também, viu, irmãos? Elas podem usar de uma boa estética, podem ser promíscuas, elas podem utilizar de um conhecimento elevado de esoterismo, desde a ensinamento simples da vida, desde uma pobreza total, ou levar a pessoa a atingir, né, uma riqueza elevada. E nós vemos que há alguns aspectos comuns entre as seitas. Eu estou aqui na página 60, na letra F. Diz assim: existem muitos aspectos comuns entre as seitas que têm se disseminado pelo mundo. É importante que nós saibamos reconhecer as suas características, a fim de que não sejamos enganados, ou até mesmo desviados da verdadeira fé cristã. As Testemunhas de Jeová é uma seita. E se você não souber a Bíblia como crente, eles são capazes de desvirtuar a sua fé. Entendeu? Normalmente, elas subestimam o valor de Jesus Cristo. Colocam numa posição secundária, tiram dele a sua divindade, os seus atributos divinos, entendeu? Então nós vemos que eles fazem isso também. Creem em algumas partes da Bíblia, muitas vezes dizem que ela não é a revelação de Deus e muitas vezes e falam que não foi Deus que falou dela para os homens. Normalmente eles são os donos da verdade, os únicos que estão certos. Usam de falsa interpretação da palavra de Deus. Ensinam os homens a desenvolver a sua própria salvação. Muitas vezes sob um conceito totalmente naturalista, irmãos. E quem é vulnerável a entrar numa seita? Vê se você está nessa característica aí. Como eu sei, eu sou vulnerável, né? Sou uma presa fácil, sou alguém que posso estar suscetível a entrar numa seita. Vamos lá. Todas as pessoas são vulneráveis, rico, pobre, educado, não educado, velho, jovem, religioso e ateu. Perfil geral dos membros em potencial de uma seita. Aqueles que se encontram desiludidos com alguns estabelecimentos religiosos, com a sua fé, com a sua crença. Para eles, tudo isso é convencional. Pessoas que são confusas intelectualmente.
em relação à sua fé, em relação a coisas filosóficas, em relação à sua convicção de fé. Pessoas que andam desiludidas com o mundo, desiludidas com a sociedade. Essas também são presas fáceis para poder ser aí, né, um novo membro de uma seita. São pessoas que estão precisando de encorajamento, pessoas que são frágeis emocionalmente, se encontram carentes, têm a necessidade de alcançar algum propósito, de ter um propósito de vida, e também aqueles que estão financeiramente necessitados, irmãos. Então nós vemos que esse grupo de pessoas normalmente são pessoas que estão aí sendo presas fáceis, tá? Aceitas, tá bom? São pessoas que podem fazer parte de uma seita, entrar para uma seita, frequentar uma seita, viver dentro de uma seita, tá? Então, nós devemos... Como eu venço isso? Pastor, mas como eu venço isso? Como eu não me torno uma presa fácil? Entregando a sua vida para Cristo, vivendo a Cristo, conhecendo a palavra, vivendo a palavra, tendo uma comunhão plena com Cristo e sabendo e se tornando um bom apologeta. O que é o apologeta? O apologeta é aquele que sabe defender a sua fé. E normalmente as pessoas que são de seitas, elas são bem instruídas acerca daquilo que elas acreditam. Elas fazem de tudo para convencer as pessoas a crerem naquilo que ele acredita, tá bom? E as técnicas que eles usam de recrutamento são diversas, irmãos. Usam todo tipo de técnica de recrutamento. Por exemplo, vamos lá, demonstram, né, um amor incondicional, né, um bombardeio de amor, tá? Uma demonstração de afeto através de palavras, ações, abraços, tapinha nas costas, os apertos de mão, né? Demonstrando que a pessoa que está recebendo, né, essas pessoas na porta da tua casa, elas demonstram que ela te ama, entendeu? Elas demonstram ter um afeto incondicional por você, como se você fosse alguém já bem conhecido, bem próximo deles, irmãos, tá? Então eles usam dessa técnica, tá bom? Eles demonstram apoio emocional a pessoas que se encontram em necessidade, tá bom? Ajudam de várias formas, né? Desde o financeiro, de tudo, irmãos. Do alimento, de todas as formas. Te elogiam, te colocam para cima. Usam até da influência da palavra de Deus. Mencionam Jesus como sendo também eles, um deles, né? Um dos seguidores de Jesus, servos de Jesus. Apresentam a palavra de uma forma distorcida, de uma forma que muitas vezes vai lhe agradar e não vai lhe contrariar, que lhe vai lhe dar prazer, mas não vai lhe trazer arrependimento, entendeu? Eles agem muito assim também. Misturam os versículos, tornam eles mal interpretados, né?
eles interpretam a palavra de uma forma errada. Eles demonstram a palavra sem a sua integridade, tá bom? Então, nós vemos que essas são as técnicas que eles usam, tá bom? Você pode ter... Normalmente a gente costuma ser abordado muito por testemunho de Jeová, né, irmãos? Porque eles fazem um trabalho de evangelismo massivo de porta em porta. São até insistentes com isso, né? Porque é dessa forma que eles trazem os adeptos para dentro da seita. Então eles usam disso. Mas a Bíblia nos ensina a resistir o diabo. Resistir o inimigo da nossa alma. Nós sabemos quem morreu por nós na cruz. Nós entendemos, aleluia, o valor do sacrifício de Cristo e sabemos que Cristo é Deus. Que Ele é Senhor do céu e da terra. E sabemos que foi Ele, aleluia, somente Ele, que derramou o seu sangue precioso pela nossa vida, tá? Então fuja disso. Esteja em alerta. Esteja apercebido para não ser mais um membro de uma seita. E por que as pessoas seguem? Porque, primeiro, a seita vai satisfazer muitas necessidades, irmãos, tá? Normalmente eles demonstram isso. Entram também na área psicológica, né? Entram nas pessoas através daquelas pessoas de mente fraca. Entram também essas pessoas por causa de ter seu emocional abalado, vamos dizer, alguém da família acabou de falecer e nós vemos que eles vêm prometendo, né, uma paz, que eles vão tirar a sua dor de toda forma, você não vai mais sentir esse sofrimento, essa dor. Muitas vezes também trabalham na área intelectual, como eu já disse. Eles usam de argumentos, eles usam de aleluia, de perguntas que muitas vezes as pessoas não vão ter resposta, então se julgam, né, mais acima de estarem mais elevadas que as pessoas, entendeu? Vamos lá. A seita dá aos seus membros, vamos lá, a aprovação, a aceitação, o propósito e uma sensação de pertencer a algum grupo. Eles recebem bem a pessoa, introduzem bem a pessoa, amparam bem a pessoa. Normalmente não são como muitas vezes o recebimento da igreja, infelizmente. Tem muita igreja que recebe mal, que não ampara, que não busca, e muitas vezes a gente perde uma alma por causa disso, de não dar este amparo, irmãos. De não cercar, aleluia, essas pessoas que estão chegando, demonstrando a elas o amor, o carinho fraternal e por aí vai, tá? E elas se demonstram atraentes. Por quais razões? Porque trazem uma rigidez moral, demonstram ser puras, verdadeiras, trazem segurança financeira, prometem exaltação, redenção, uma consciência mais elevada do que o padrão normal da humanidade e também
várias recompensas, irmãos. Tem seita aí que, né, só Jesus. Né, só Jesus. Eles prometem coisas que até Deus duvida, vamos dizer assim, tá? Irmãos, as pessoas normalmente são mantidas dentro de uma seita de como se fossem bonecos, manipulados, tá? É, como eu posso dizer? Manipulados, sendo presos, como presos, irmãos, entendeu? A seita faz de tudo para que essas pessoas se tornem dependentes da seita, entendeu? De todas as formas. De todas as formas, é, eles fazem que as pessoas fiquem assim dentro da seita. Muitas vezes usam de ameaça, se você sair, se você falasse isso, se aquilo, nós te matamos. Chegam até a ser nesse ponto, ou uma ira, né? Uma ira gigantesca da parte de Deus cai sobre você e por aí vai, né? Então, eles usam desses mecanismos, tá? Usam desses mecanismos para deixar as pessoas como gado. Vou usar esse termo, gado, né? Porque normalmente o peão direciona o gado para onde ele quer. E os líderes da seita fazem isso. Há casos de líderes da seita, de reunir as pessoas que fazem parte da seita dentro de um lugar e todo mundo se matar, irmãos. É um poder de convencimento satânico tão grande que faz a pessoa, aleluia, entregar sua vida à morte por uma mentira. E nós, como cristãos, sabendo que a palavra de Deus é a verdade, temos medo de sofrer uma perseguição. Devemos tirar alguém de uma seita? Como conseguimos tirar alguém de uma pessoa da seita? Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Sim. Você deve fazer isso. Pastor, como? Ore, jejue por ela. Aleluia. Ensine a verdade. Seja instruído na palavra de Deus. Seja instruído na lei do Senhor, irmãos. Aleluia. Você está fazendo aí esse nosso curso de teologia. Agora nós estamos aqui falando de religiões, seitas e heresias. Procure conhecer melhor o assunto, para que você possa instruir pessoas, irmãos. Nós estamos todos estudando aqui para poder instruir pessoas, para poder, aleluia, arrebatar pessoas das trevas, tirar elas, aleluia, das garras de Satanás. Porque sabemos que muitas vezes não, mas há um poder satânico por detrás dessas seitas, manipulando essas pessoas, fazendo delas escravas, entendeu? Mas como eu consigo, pastor? Através da palavra de Deus, não há outra forma. Palavra, oração, jejum e amor de Deus através da nossa vida. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou isso, que nós devemos amar como Ele nos amou. Porque quando chegamos no ponto de amar como Ele nos amou, assim nós estaremos demonstrando que somos os seus servos, que somos, aleluia, os seus filhos, que somos, aleluia, os seus discípulos. A Bíblia também diz, nas epístolas de João, como posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo?
A pessoa que é de uma seita não é seu inimigo. O cristão não o vê como um inimigo, mas vê como uma pessoa que precisa também do amor de Deus. E nós, como servos do Senhor, estamos aqui para isso, para demonstrar o amor do Senhor. Demonstrar que Cristo vive. Demonstrar que o seu amor é verdadeiro. Aleluia. Demonstrar que ele é poderoso, irmãos. Poderoso para salvar, poderoso para curar, poderoso para libertar essa alma que se encontra trancafiada a essa seita. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar, aleluia, você, estudante do Instituto Teológico IENU, esse curso médio de teologia. Busque, aleluia, se aprofundar neste tema. Busque conhecer, aleluia, para que possamos conquistar mais almas para o reino de Deus. Amém? Então, essa curta aula de aproximadamente 35 a 40 minutos, nós começamos da nossa página de número 59 e fomos até a nossa página de número 63, tá? O que é seita? Vimos acerca disso, tá bom? Deus abençoe sua vida, vamos estar orando para estar terminando essa aula. Pai, eu te glorifico e exalto o teu santo nome. Senhor, eu sou grato, Senhor Deus, por essa aula, onde nós estivemos aqui falando acerca de seitas, Senhor. Senhor, então eu te peço, abra a mente dos seus filhos, abra a minha mente, abra o nosso coração para buscar o entendimento, o conhecimento da tua palavra, para que possamos, Senhor, abençoar a tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Obrigado por você ter aí nos acompanhado nesta aula de hoje. Fiquem com Deus e uma ótima semana.